Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, se você estiver com a gente na Mundo Livre 102.5 FM, a sua rádio de atitude sonora. Ou então você pode estar ouvindo o nosso podcast através de mundolivrefm.com.br/Maringá. É só clicar na aba podcast e você consegue ouvir esse e outros programas. Temos também as redes sociais, facebook.com/FridayCast, twitter.com/FridayCastBR e instagram.com/FridayCast. Enfim, estamos em todos os lugares. É isso aí, somos praticamente a Marvel. Por que eu fiz essa conotação? É porque o tema de hoje nós vamos falar sobre o universo Marvel na Netflix. Você que assistiu aí algum dos seriados da Marvel na Netflix, fique de ouvidos grudados com a gente que tem muita coisa boa. Bom, neste crossover que é o Friday Cast, temos o Demolidor. Oi pessoal, meu nome é Rafael e Netflix e Marvel é igual aquele casamento disfuncional, entendeu? Volta e meia sai uma briga aqui, uma briga ali, mas todo mundo gosta de assistir. É isso aí. Temos também o Justiceiro. E aí galera, aqui é o Diogo Sais e se a Netflix tivesse um poder, ela ia conseguir dar pause no meio da luta pra fazer um xixi. E temos também o Luke Cage. Fala galera, aqui é o Anderson Rocha e o Demolidor é um cara que faz o bem e não vê a quem. Hoje o Cris não está presente com a gente. Aê! Hoje não vai ter ninguém criticando o que a gente fala. Mas um abraço pra você, Cris. Abraço, Cris. Um beijo na sua careca, Cris. É isso aí. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o universo da Marvel na Netflix. Eles fizeram uma parceria, como o próprio Rafão colocou, eles vivem entre tapas e beijos, mas é uma parceria que todos nós gostamos, afinal renderam bons frutos e é sobre isso que nós vamos falar no Friday Cast de hoje, ok? Bom, vamos começar falando de Demolidor, galera. O Demolidor estreou em 10 de abril de 2015, né, uma adaptação do herói da Marvel, Daredevil, aqui no Brasil traduzido como Demolidor. É uma série criada e quem é um dos showrunners é o Drew Goddard, que tem feito um baita trabalho com uma série bem legal, assim, uma boa referência ao trabalho, principalmente do Frank Miller nos quadrinhos. Ficou sensacional a adaptação, né? Cara, a primeira temporada, quando eu assisti a primeira vez, eu quase chorei. Ficou muito legal. Eu acho que eu nunca escutei uma pessoa falando mal dessa série. Eu já li algumas coisas do Demolidor nos quadrinhos e até onde eu consigo enxergar, assim, parece que ficou bem fiel, né, a adaptação. Ele é calcada, essa primeira série, né? Essa primeira temporada, perdão, em particularmente dois momentos específicos ali. Uma é a fase conhecida como fase Frank Miller, né? Que é esse roteirista seminal da Marvel, que mais tarde se tornaria mundialmente famoso por causa do Batman, da passagem dele pelo Batman, né? Da DC. E na época, no início da carreira dele... Se os ouvintes não estiverem ligando o nome à pessoa, é o cara que escreveu 300 também. É Isso, verdade. Isso. O Frank Miller teve uma passagem de uns 4 anos pelo título. E ele começou como desenhista apenas, né? Mais tarde ele acumulou as duas funções. E nessa época ele não apenas introduziu conceitos que não eram do Demolidor, por exemplo, a Elektra. A Elektra foi criada como sendo uma paixão da adolescência do Demolidor, da fase da faculdade, mas ela nunca tinha sido mostrada antes. Graças à magia da cronologia retroativa, o retcon, eles conseguiram colocar a Elektra ali, entendeu? Ele criou essa coisa da ninja, assassina, não sei o quê, e foi sucesso absoluto na época. Influenciou muito a cultura pop, particularmente os quadrinhos. Trazendo também para os quadrinhos do Demolidor essa questão toda dos ninjas, do The Hand, né? Que no Brasil foi traduzido como o Tentáculo. Se eu não me engano, nas primeiras legendas que saíram da primeira temporada, eles traduziram como mão. Mão, né? E teve uma gritaria dos fãs, desse pessoal um pouco mais raivoso, assim, muito purista. E eles mudaram a tradução de novo pra tradução que é dos quadrinhos. Que é dos quadrinhos. Que não é uma boa tradução, né? Depois, quando você assiste Os Defensores, eles sempre se referindo a eles mesmos como os dedos da mão, mas tentáculo não tem dedo, né? Então fica um negócio esquisito pra cacete. Eu já achava forçado. Deve ser aquele vício de tradutor, né? Achar que se colocar um negócio que é muito prosaico, os leitores vão achar que é idiota, assim, né? Então, por exemplo, traduziram Demolidor, Daredevil pra Demolidor, quando existe um termo em português que é equivalente e começa com a letra D também, que seria o Destemido. De fato, houve uma editora aqui no Brasil que já chamou a revista do Demolidor de curta duração, de Defensor Destemido. Combina com os 2 Ds do uniforme dele. Mas o termo Daredevil, entendeu? Que tem a ver com o diabo
e tem a ver com corajoso, com audacioso, é um sinônimo de dublê, foi traduzido aqui como Demolidor pelo fato do pai dele ser boxeador, talvez. Entendi. Entendeu? E você lembra daquele filme da década de 80 com o Louis Ferrigno de Hulk? Lembro. Que é o julgamento do Hulk, tem o Hulk, o Thor e o Demolidor, ele é audacioso. Audacioso. O audacioso. Inclusive, nesse filme, a estética do Demolidor nesse filme é muito parecida com a estética do Demolidor da primeira temporada. Por isso, pelo que o Rafão tá falando, porque a primeira temporada, ela tá muito baseada no Homem Sem Medo. Homem Sem Medo, que é era o que eu ia ano falar. 1 Isso. do Frank Miller. O Frank Miller, ele fez o início definitivo, assim como ele fez do Batman, o ano 1 do Batman, ele fez o início definitivo do Demolidor. E no Demolidor do quadrinhos, ele tá de bandana preta cobrindo os olhos, a roupa preta e o tênis branco. Até muita gente falava do tênis branco, é porque tá muito fazendo referência. E aí fica uma dica de sexta. Pra quem quiser ver como é que saiu aquela história da primeira temporada, leia o Homem Sem Medo, Frank Miller. John Romita Jr. Excelente série. Nossa. Eu lembro que eu li na época, eu não botava fé que o Frank Miller tinha se afastado já há algum tempo, né, dos roteiros do personagem. Ele escreveu essa série e foi publicada numa época em que eu mesmo não botava mais fé no personagem. Cara, o Demolidor nessa série, ele é mostrado assim com tanta veracidade, tanta crueza, entendeu? Que você fica se perguntando como é que esse cara se tornou herói depois. Só aproveitando ali o gancho, o retcon a gente falou um pouquinho no episódio sobre desenhos em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos. Então, procure lá no nosso podcast que você vai saber o que é o retcon que o Rafão comentou. A gente comenta bastante coisa também do Frank Miller, Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Tem coisa lá. E o Demolidor, assim, ele é um desses super-heróis que tem uma relação muito íntima com Nova York, né? Opa! Praticamente um caso de amor ali. A história de Hell's Kitchen é legal, porque se você for pra Nova York hoje, você vai passar lá e vai ver que não tem nada de decadente, não tem nada de crime e tal. Mas ela vem numa época em que Hell's Kitchen realmente era problemática. O Demolidor começa a fazer sucesso quando o bairro de Hell's Kitchen é um bairro que foi meio industrial, meio portuário, comandado pela máfia durante muitos anos. Né? Você vê filme de máfia no Poderoso Chefão, eles falam de Hell's Kitchen. Legal. E durante a decadência se tornou um bairro muito perigoso, mas Nova York passou por uma reestruturação no final dos anos 90, começando nos 2000, que melhorou muito a cidade, né? Quem não ouviu falar em nenhum filme o quanto era sujo os metrôs de Nova York, né? Assim, isso tudo foi mudando. Mas eu posso te contar uma história sobre Hell's Kitchen. Há uns 2 anos atrás eu tava lá, saindo de um pub com a Priscila, mas não tava bêbado a ponto de ver coisas, e eu tava atravessando uma esquina e parado pro trânsito abrir, do outro lado eu vi um jovem rapaz, nos seus 35 anos mais ou menos, de terno, um rapaz branco, de cabelos castanhos escuros, de uma pasta de couro numa mão e na outra mão uma bengala e um óculos redondinho assim, e eu cutuquei a Priscila com fervor, eu falei, eu acabei de ver Matt Murdock. Era o cara em Hell's Kitchen. Que maneiro, cara, maneiro. Eu só não pedi pra tirar uma foto porque o cara se sentir ofendido. Só faltou entrar numa igreja. Sim. Só é importante deixar claro que Hell's Kitchen não é aquele programa de culinária. Não, isso. Já me confundiram isso. Hell's Kitchen não é um programa de culinária. Ou a cozinha do inferno, né? This is my city. My family. Falando em igreja, um dos negócios legais da primeira temporada é que na história do Demolidor, ele enquanto personagem, tá muito próximo dele a parte do catolicismo, do irlandês católico, que é muito comum na tradição americana, né? Os descendentes de irlandeses são católicos. E foi muito legal como eles não abandonaram isso na série, mas também não ficou um negócio forçado. Não é aquela coisa do filme dos anos 2000 lá. Do filme de 2003 com o Ben Affleck, nossa senhora. Ficou chato. Sofrível, Não, né? sofrível. Ben Affleck, né, gente? Aí, se não bastasse, ele foi o Batman. Agora, assim, na série ficou legal, ele indo à igreja, a questão do confessionário, e eu acho a abertura muito legal, porque a cidade vai se formando por sangue, né? E forma-se a igreja também, então, assim, essas referências são muito interessantes pra psicologia daquele personagem, a dualidade entre ele ser o demônio, mas ele ter uma experiência católica muito forte, é muito importante pra psique daquele personagem. Exato, afinal de contas, durante o dia ele defende a lei e o sistema penal e tudo isso, mas à noite ele age contra a lei, indo atrás de pessoas que o próprio sistema penal não consegue botar as mãos. E talvez também na tradução do nome para o português já começa com demo também para ter essa pode ser. O demo lidador. Tem uma Eu adorei essa. Uma coisa que acho que a gente tem que comentar também é o ator que faz o Rei do Crime, sensacional. Cara, aquele cara já era bom antes, né? Mas, nossa, aquele Rei do Crime, bicho. Aquele Rei do Crime tá muito bom também, né, cara? Aquela cena da porta do carro, pelo amor de Deus. Ele
Verdade. Cara, dá a impressão que arrancou a cabeça, cara. Verdade. Não, mas aquela cena é violenta pra caramba, né? Pra Caceta, mostrar o cara, né? É o Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio. Vocês lembram do Full Metal Jacket, do Kubrick? Sim. Ele é o gordinho. Private. Gomer Pyle, o cara que exatamente. Que se mata no banheiro E lá. mata o sargento. Isso, mata o sargento Drill Sergeant e depois se mata no banheiro. É ele. É ele. Ele fala, Eu não lembro. Ele fala assim, I live in a world of shit. E vira o rifle pra própria cabeça. I am in a world of shit. Cara, aquela Full Metal cena Jacket, assistam, né? Nascido pra Matar em Sensacional. português, Kubrick, e ele é o. Eu não lembro o nome do personagem dele. Gomer Pyle, que é um título assim. Na verdade, eu não sei a tradução exata disso. Talvez seja um personagem lá de desenho, não sei, mas é um negócio que é pra ridicularizar o fato dele ser gordo. Dele ser gordo, isso. Então ele é zoado o tempo inteiro pelo sargento. Você vai rir. Mas depois, cara. Agora, o Vincent D'Onofrio vai muito bem. O Michael Clark Duncan, né? Que Michael Clark Duncan, que morreu até alguns depois. anos, isso. Ele faz o Rei do Crime naquele filme do Ben Affleck, mas não pega, não tá legal. Agora o Vincent D'Onofrio, aquele jeitão dele de falar, né? Meio travado, ele fala devagar. Sim. Aquele filme verdade. aquele filme teve um azar, cara, de ter saído um ano depois do primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi, e eles quiseram fazer, assim como nos quadrinhos, né, originalmente, tornar o Demolidor um sub-Homem-Aranha. O Homem-Aranha do final da sessão, entendeu? O Homem-Aranha de 1,99. E, cara, o Frank Miller provou que o Demolidor, ele tem condição de ter personalidade própria, sabe? É comum entre as editoras, assim como a DC criou o Arqueiro Verde e o Ricardito, né? Pra ser o Sombra do Batman. Do Batman e Robin, sabe? Versões de 1,99. Mais uma vez ele, Toda editora vai ter essa coisa. O personagem que é o ícone, é o principal, é o molde, né? E vão ter os outros, assim. O Demolidor foi criado pra ser um sub-Homem-Aranha. Verdade. E o Demolidor cruza com o Homem-Aranha, né? Em Várias vezes. Eles saem em missão direto, né? Quem lê os quadrinhos, eles estão em missão juntos direto. O Rei do Crime também é um vilão do Homem-Aranha, né? É porque a Marvel originalmente tem essa vantagem também, né? Os crossovers na Marvel são muito fortes, né? Então, assim, o Demolidor tá investigando o Rei do Crime por um motivo e o Homem-Aranha por outro, e de repente eles se encontram e os dois lutam junto contra um capanga lá e tal. E o legal da Marvel é que ela usa cidades reais. Então isso possibilita tudo isso daí, né? Tá em Nova York, então vai. É uma característica, eu não criticaria DC por causa disso. Acho que é uma outra pegada, mas sim, é verdade. O Stan Lee, ele sempre deixou isso bem claro, né? Em várias entrevistas, ele fala, eu quero que os meus leitores se identifiquem, porque, sabe, nós somos uma companhia nova-iorquina. Jack Kirby também tinha essa preocupação. Nós somos Nova York. O Homem-Aranha é Nova York. O Homem-Aranha estuda numa escola que existe. O Peter Parker estudou numa escola, a universidade dele também existe, entendeu? Agora, alguns endereços ali não, mas as ruas existem, entendeu? Então você não vai ter uma mansão dos Vingadores na Park Avenue, mas a Park Avenue existe. E por aí vai, sabe? Então o modo como eles encontraram de fazer esse comentário. Uma das coisas mais legais de quando eu lia quadrinhos era olhar o skyline de Nova York e ver o prédio dos Vingadores, o Fantastic Four Plaza, né? For Freedoms Plaza, e antes era o edifício Baxter, né? Que era o edifício do Quarteto Fantástico. No quadrinhos eles estão no skyline da cidade. Então, assim, ele é tanto real quanto fictício ao mesmo tempo. Porque alguns landmarks estão ali e alguns outros são fictícios. Então, você acaba se identificando com aquela cidade fictícia que meio que é real, meio que existe. A gente vai finalizar o primeiro bloco, mas não sai daí que já tem muito mais universo Marvel do Netflix. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio, é isso aí. Hoje nós estamos falando sobre o universo Marvel no Netflix, ou na Netflix, enfim, do jeito que você quiser chamá-la ou chamá-la. É na Netflix. É na Netflix? E uma vez um fã perguntou, por que a Netflix? E a Netflix respondeu, porque eu sou uma menina. Faz sentido. Assim como a Mundo Livre FM, ela também é uma menina. Então, enfim, vamos lá. Na Netflix, universo Marvel na Netflix. Lembrando que nossas redes sociais são facebook.com/FridayCast, curta a nossa página, e instagram.com/FridayCast, bem fácil. Estávamos falando do Demolidor e uma coisa a gente levantou aqui antes de começar o programa, as cenas de luta do Demolidor são sensacionais, né? Cara, a coreografia é muito legal, assim, a coreografia ela é muito realista, ao mesmo tempo ela te dá uma impressão de sensação de sangue, cansaço,
da luta, assim, não é muito forçado. Eu acho muito bonita. A coreografia é crua, assim, ela me convence de verdade. Ele, tanto como lutador, ele é um cara que você vê que ele tem uma certa habilidade, ele consegue executar, mas como personagem, né, o personagem Demolidor, ele te passa um realismo legal, assim, você sente ele apanhando e ele toma porrada. Nossa, ele apanha sério, ele apanha sério. E uma coisa que me impressiona, principalmente, assim, no Demolidor em si, é que ele não chega a matar, mas ele quebra a perna. Bom, na primeira temporada ele mata, né? Fica naquela dúvida, né? Entre matar e não matar. Isso. Mas ele quebra a perna, ele quebra braço, ele não mata, mas ele deixa o cara zoado. É igual o Batman, né? Assim, aleja o cara, mas não mata ele. Né? Manda pro hospital com todas as vértebras quebradas, mas tá vivo. Uma coisa que eu achei que eles foram bastante cuidadosos, cara, acertaram nisso aí também, né? É o fato de que como ele vai estar lutando primordialmente em telhados que são superfícies assim bastante perigosas, acidentadas, né? E na maioria das vezes em locais fechados. Então eles acertaram em fazer colocar em planos que você consegue acompanhar toda a ação, entendeu? Sem, claro, não há exageros ali, porque ninguém tem superpoderes nem nada, mas eu acho que é muito mais difícil você concatenar cenas de luta em locais mais espremidos, assim, do que você colocar o cara num estacionamento toda vez que ele vai encontrar com 12, 15, 20 ninjas. Eu acho que isso impressiona também, né? Lutar num corredor e bater naquele monte de cara no corredor. E a fotografia também ajuda demais, né? Sim. O seriado, nesse sentido, ele é quase impecável, né? As duas primeiras temporadas são bem realistas e te prendem, né? É uma ação que você compra o que tá acontecendo de verdade. Quando eu vi o sujeito que monta os trajes, né? O alfaiate do Demolidor, Melvin Potter. Isso. Melvin Potter é um vilão, cara, do Demolidor que dá pena de ver ele nos quadrinhos, assim, né? O gladiador. Né? Quem tornou ele um pouco mais agressivo, inclusive, foi o Frank Miller, né? Mas ele aparece lá nas primeiras fases do Demolidor, fase John Romita, né? Quando desenhava ele nos anos 60, Stan Lee escrevia. E eles deram um tratamento bacana pro cara, meu. Nossa, o cara desenvolve as armas, assim, você fala... E tem um monte de easter egg naquelas cenas, né? Você viu um pôster que tem ali do gladiador? Tem um pôster de um cara de luta livre, Gladiator. Assim. Aquele desenho é do David Mazzucchelli. Saiu aqui no Brasil numa Super Aventuras Marvel. Eu voltei 2 vezes nessa cena e falei, cara, eu tenho isso aqui. Eu tenho aonde saiu essa ilustração aqui, cara? Aquela cena que aparece o Melvin na época de produzir a armadura e tudo mais, tem bastante easter egg, dá pra você ver coisas legais. Quem conhece... Isso eu acho legal de universo cinematográfico quando eles fazem isso. A pessoa leiga, que nunca leu um quadrinho, ele assiste e acha o máximo. E quem leu, assiste, acha o máximo e consegue ver o a mais, consegue perceber as nuances, as coisas. Quer dizer, satisfaz todo mundo, não fica uma coisa... Porque saímos daquela época em que quadrinho era assim, faz isso daí porque ninguém entende mesmo. Agora muita gente entende. Grandmother, she was the real Catholic. Fear of God ran deep, you'd have liked her. She used to say, be careful of the Murdoch boys. They got the devil in them. A gente sai então da primeira temporada do Demolidor e entra na segunda temporada do Demolidor, que aí você aparece, né? 2 personagens baitas personagens. Que é o Justiceiro, né? E a Electra. O Fog merece a gente falar um pouco dele aqui, cara, porque eles fizeram ao mesmo tempo o cara ser bacana por ser quem é, entendeu? Não apelaram pra essa coisa do eu sou seu amigo, você nunca vai me revelar a sua identidade secreta, coisa que nos quadrinhos já fizeram durante anos. Aí depois o Demolidor acabou contando, sacanagem, né? Mas, cara, ele é um sujeito que ajuda pacas. Na verdade, ele trabalha mais que o Matt Murdock. Ele trabalha mais, não, na verdade a vida dele é lascada, né? Porque ele trabalha pelos dois, Ele trabalha pelos dois, bicho. E ele, assim, dá uma dó porque ele perdeu uma oportunidade numa grande empresa, perdeu aquela loira que queria ficar com ele e tal, pra ajudar o amigo que tinha o sonho lá de ajudar as pessoas menos favorecidas e tal. Quer dizer, você vê que ele era um cara... Eles são formados em Colômbia, né? Eu acho que então, assim, os caras bem formados, tal, ele podia estar melhor na vida, mas não, ficou ali em Hell's Kitchen, no escritóriozinho cubículo, trabalhando quase de graça, ganhando comida em troco de trabalho ali das pessoas que eles ajudam. Quer dizer, o Fog é um cara legal pra caramba, O Fog é um cara bacana, os avocados da lei, né? Na segunda temporada é que o Matt Murdock começa a se perguntar também se o que ele não faz é a mesma coisa que o Justiceiro faz, né? Eu achei aquilo ali muito legal também, tipo... porque tem um limite, a gente não falou de um outro personagem super legal que aparece na primeira temporada e aparece na medida certa, que é o Stick. O Stick, claro. O Stick aparece, não apela, ele aparece, dá o recado dele, some, mas essa relação você consegue entender. O Stick treinou ele pra ser um assassino de um clã de assassinos que tem a sua própria ética de assassinos. Um clã virtuoso. Um clã virtuoso. E o Matt Murdock, o Demolidor, sai desse clã porque ele não quer ser um assassino, apesar de aprender as habilidades. E ele era a grande aposta dele. Ele era a grande aposta daquele clã. A Electra vem como segunda aposta. E quando ele
conhece o Punisher, ele tem que de novo lidar com esse problema. Quer dizer, o mestre dele, ele abandonou o mestre e agora ele tem aqui um outro cara fazendo a mesma coisa que o mestre. Quer dizer, tem uma frase que o Punisher fala: quando você acerta eles voltam, e quando eu acerto, ninguém levanta mais. Essa é uma discussão naquele ponto de vista muito, muito relevante. E muito presente. É uma discussão ética muito forte, né? Em todo personagem de quadrinhos desse gênero, você vai encontrar isso aí de alguma forma, né? Wolverine, por exemplo. Sim. Você sempre vai ter essa coisa, porque se a editora tá disposta a entregar um personagem que faz o que muita gente, muitos leitores que se dizem defensores da lei, que se dizem, entendeu, que querem ver as coisas acontecer pro bem e tal, mas que não tem muita restrição moral, um sujeito que é considerado um justiceiro, um agente da lei, passar fogo geral, assim. Sim. Ao passo que o super-herói, o vigilante urbano que age contra a lei, inclusive, ou pelo menos à margem da lei ali, que tá fazendo o que muita gente considera uma necessidade, mas que às vezes ele gera esse questionamento. Mas peraí, por que você está se dando ao trabalho? Você podia resolver isso definitivamente. Por que a gente tem que enfrentar o Coringa e o Rei do Crime mais de uma vez, entendeu? This is my city. My family. Ainda sobre o Punisher, um negócio muito legal de falar é que o personagem do Justiceiro tem as melhores... O Punisher não, né? No Demolidor, segunda temporada... O personagem do Justiceiro tem as melhores cenas de ação da segunda temporada. É verdade. A da cadeia é uma cena muito legal na prisão, assim. Aquela cena é muito boa. Então, assim, o Justiceiro, ele rouba a cena. Ele é um cara que você adora detestar, porque ele é um vilão. Ele é basicamente um vilão. Ele é um cara detestado na Marvel. A essência do anti-herói, né? A essência da essência do mas ele tá bem no limite entre o anti-herói e o vilão. Né? Porque o Justiceiro, aquela cena que ele tá no telhado com o Demolidor e o velhinho bate lá pra saber o que tava acontecendo, ele bota a arma contra a porta, se o velho abre a porta, ele estoura a cabeça do velho. Você vê assim que ele é um pouco vilão também, assim. O cara é inocente, o cara tá atrapalhando, né? Ele é um cara perturbado. Ele é perturbado. É um cara psicótico. É um cara traumatizado pela guerra, é um cara que, assim, perdeu a família do jeito que perdeu, e isso tudo reflete no personagem que é muito dúbio, assim. Você não pode torcer. Lembra do Dexter? Sim. Você torce pra ele, mas ele é um vilão, ele é um assassino, ele é um cara que tá matando as pessoas. Exatamente. Então, o Justiceiro é mais ou menos essa pegada, assim. Tanto que eu acho que uma das piores traduções dos quadrinhos horrível. É Justiceiro. O Justiceiro. Porque exatamente. Ele não faz, e em alguns momentos do quadrinho ele declara isso. Eu não faço justiça. Eu não faço justiça. Você não é justiça. Ele pune. Ele é pune. Você teria que ser punidor. Ele tinha que ser o punidor, é o punicheiro. 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 Tem um amigo meu, um abraço pra você, Alex Boava, se estiver nos ouvindo. A gente sempre conversa sobre isso, é um negócio muito legal. Que essa ideia do cara que volta muito zoado da guerra é uma coisa muito recorrente, né? Rambo? Rambo, isso, eu ia falar do Rambo. O cara zureta, ele vai pra guerra, por mais que o Punisher, ele, né, teve um problema com a família, enfim, mas em decorrência da guerra, né, e tudo mais, ele volta zureta, zoado, e a guerra faz isso muito, né, com os americanos. Cara, se você pegar o livro do Rambo, ele não vive no final, né, ele morre, ele é assassinado no final. Mas o livro é fantástico, né, cara, porque ele, assim, ele é um cara acabado, um cara destruído, assim. Isso é que eu acho mais engraçado, tendo sido uma criança da década de 80, o Rambo sempre foi o símbolo da matança. Nos filmes do Schwarzenegger da época, ele matava muito mais. O Rambo 1 ele não mata ninguém. Mata uma pessoa. O cara que cai do helicóptero. Que não é ele que mata. Ele jogou a pedra e o cara tava atirando nele. E tem um que morre também com uma armadilha, né? Não morre. Ninguém morre. Todas as armadilhas... O cara foi resgatado. Os caras são pegos nas pernas e tal. Ninguém morre. Ele mata o cara do helicóptero, mas é um acidente. Não é um acidente, mas ele não atirou pra matar. Ele atirou no helicóptero, ele tá com uma pedra no helicóptero, né? E o cara caiu do helicóptero por causa disso. Só pra curiosidade, o Rambo matou 236 pessoas em 4 filmes. O John Spartan, o Demolidor, matou 84 em apenas 1. Mas esse é o John Spartan, Demolidor do cinema, do Sylvester Stallone. O Demolition Man. Que é o Wesley Snipes. É o Simon Phoenix. Isso. É o vilão Simon Phoenix. Mas o negócio que eu ia comentar do Punisher aqui é o seguinte: originalmente, a guerra que é a referência dele é o Vietnã. Isso. Então, nos anos 70, o fato dele não usar um uniforme vistoso e usar um uniforme que é branco numa superfície preta ilustra um ponto de vista do personagem. Ele é um objetivista. Ele não enxerga 50 tons de cinza, certo? Pra ele não tem essa. É preto no branco mesmo. If you're guilty, you're dead. É a frase que o Dolph Lundgren falava no ele fez, né, o Demolidor nos anos 80. O Demolidor teve várias versões, tem aquele do Ray Stevenson, Punisher. né? O Demolidor não, o Punisher. Punisher. Que é bem violenta. Que é a versão do Tom Jane, né? Que ele
Eu não lembro quem é contra o Retalho. Não, aí é o Punisher War Journal. Warzone. Bem violento. Bem violento. Só que é um filme B, né? Não é um filme de grande produção. Parece mesmo uma adaptação de gibi. Parece mesmo. Né? E tem aquele em Miami, que é o Tom Jane. O Thomas Jane. Que é o que ficou mais famoso entre a galera que não lia quadrinhos. Isso, que é o Punisher lá com o karate, assim, né? Que daí ele é muito inspirado na fase do Marvel Knights, né? Que era aquele selo, que inclusive do Demolidor, do Kevin Smith, né? Que era escrito pelo Garth Ennis, o cara que escreveu Preacher. Ele escreveu o Punisher nessa fase, por exemplo, a cena do sorvete. Escreveu o Constantine também, o Garth Ennis. A cena fases do Constantine também. E a cena do sorvete é dele, né? É dele. É verdade, essa cena existe no HQ. O cara tá derretendo, pendurou um bandido lá e falou, olha, aí liga um maçarico assim, e fala, cara, ele não vai fazer isso. Tá no filme, né? Mas tem no HQ, tem no HQ, né? Cara, acha aquela cena sensacional. Fala assim, você viu essa cena? Isso aqui é tão quente que você não vai sentir dor. Você vai sentir só o cheiro de queimado. É muito bom. E depois você vai sentir um gelado. Esse gelado é porque os seus nervos estão derretendo. Aí o cara tá de costas, aí com o maçarico ligado. Aí ele vai pras costas do cara e pega um bife e taca fogo no bife. Você tá sentindo queimado? Aí ele pega o sorvete e esfrega nas costas do cara. O cara começa a sentir o gelo. Aí o cara começa a gritar e conta o que você imaginar. Aí o cara tá gritando, ele bota o sorvete na boca do cara e sai. Pronto. É de um humor negro, assim. Nossa senhora. Mas assim, se você consegue fazer essa justa posição entre um cara que é extremamente violento, não tem paciência e é motivado, e colocar esse tipo de situação na história, beleza, ele flui pra mim, eu não tenho problema com o personagem. Agora, o que me incomoda, na verdade, é que muitas pessoas talvez gostem do Justiceiro pelos motivos bem equivocados. Pelos motivos errados, entendeu? Né? Por exemplo, ele vive num universo cheio de super-heróis, e normalmente as histórias dele não esbarram nos super-heróis. Tem a galera que usa camiseta e nem conhece nenhuma música dele, né? É isso. Nem conhece música dele. Ó, tem uma coisa, cara, a respeito do criador do cara, Jerry Conway. Ele escreveu o Homem-Aranha, e na história, na fase que ele escrevia o Homem-Aranha, ele colocou o Justiceiro ali como um personagem coadjuvante. Assim como aconteceu com Wolverine na época, não era coadjuvante, era um vilão do Hulk. Aí no ano seguinte entrou pros X-Men. No caso do Punisher, esse cara, Jerry Conway, ele se declarava objetor consciente. Isso na época da Guerra do Vietnã. Acho que na Segunda Guerra talvez existisse também. Pessoas que eram contra se alistar para ir lutar numa guerra que eles não acreditavam que era justa. E ele colocou a imagem da caveira, entendeu? Que ilustra isso. Fala, esse cara representa a morte, é só isso. Com ele não tem conversa. Ele não acredita no sistema. Nós defendemos um sistema. Sim. Ele voltou de uma guerra e o que aconteceu com ele foi horrível. A família dele foi morta por traficantes, num tiroteio, num fogo cruzado. Isso nos quadrinhos, tá? Sim. Porque ele acha que o sistema falhou em não matar esses caras. Sim. Aí ele toma as rédeas desse que ele considera um problema pra si. E ele parte nessa cruzada, tudo. E o personagem fez muito sucesso nos anos 70. Vale lembrar que ele foi lançado em 74, é o ano de Desejo de Matar. Nossa, é verdade, olha. É o mesmo ano. Desejo de Charles Matar, Bronson. Wolverine, Punisher, 1974. Violência gratuita, pura. E Ramones também. E Ramones. É isso aí. E bom, a gente vai finalizando então o segundo bloco. A gente já volta com Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones e Defensores. Bastante coisa aí pro terceiro e último bloco. De volta com o último bloco do Friday Cast. Bom, estamos falando hoje sobre o universo Marvel na Netflix. A gente já falou aqui de Demolidor, já falamos também de o Justiceiro, ou melhor, The Punisher. E agora vamos com Jessica Jones. A Jessica Jones, ela faz parte... Depois vão fazer ali o grupo dos Defensores, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Eu achei bem fraca, inclusive, o Defensores, mas enfim. E a Jessica Jones, acho que a grande discussão dela na primeira temporada foi essa questão do abuso, né? Seja ele de qual forma ele vem a acontecer, né? Eu achei a série uma série razoável, não é a melhor série da Netflix, é uma série legal, que tem uma personagem ali deprimida, uma personagem pra baixo, alcoólatra, querendo fugir desse mundo super-herói, assim, ela é o típico personagem que tá fugindo do chamado. Isso. Mas quando você entende a psique dessa personagem, os problemas que ela passou, você consegue entender por que ela tá passando por essa falta de vontade de viver. E é uma personagem que traz a uma discussão, e a Netflix começa a fazer isso além de Jessica Jones, que é uma discussão metafórica, né? Ela tá falando de super-heróis,
super-heróis, de super-vilões, de problemas, mas ela tá falando de relacionamentos abusivos, Isso, né? O Killgrave, o grande vilão ali, o Homem Púrpura, ele é um personagem abusador, né? Ele tem um relacionamento abusivo com ela. A questão dele ter um superpoder e de isso fazer com que a coisa aconteça, ela é uma metáfora pro mundo das mulheres, assim. Quando eu vi a primeira vez, talvez não tenha percebido toda essa nuance, mas conversando com as meninas que assisti com a minha esposa, depois se conversando em rodas, assim, você vê que elas percebem mais isso, e é legal, Netflix discutindo isso a partir da série, a partir de um caso de fantasia, o problema é real, assim, ele é um abusador. E você vê mesmo uma mulher forte com poder sendo dominada. Sim, totalmente então, dominada, né? Toda essa relação aí passa por isso daí. Então é uma série que foge um pouquinho, né? Assim, ela tá falando do universo fantástico, mas ela tá falando do universo de realidade também, assim, a partir daquela história que é fantasiosa. Isso é legal, assim, a série traz uma boa discussão. Ao ponto dela quase se matar. Isso, Série, né? ela é uma suicida em potencial, né? Assim, ela tá sempre querendo morrer. Ela é depressiva. Ela é né? depressiva. Quer dizer, ela passou por uma quantidade de merda do tamanho do mundo ali, sofreu pra cacete, e isso tá refletido na personalidade dela. Sim. E ela tá tentando evitar, e o que motiva ela na série é que esse cara faça isso com outras mulheres, Isso. né? Ela tá partindo pra evitar que isso aconteça. É a única motivação que ela tem. Sim. Então, assim, a série me pega por isso, por trazer essa discussão. É óbvio que nem todo mundo consegue enxergar todas as nuances, assim, mas isso é importante. Netflix faz esse exercício, que é um exercício da nossa sociedade hoje, da contemporaneidade. Isso tá na discussão de qualquer lugar. Abre o jornal hoje, que você vai ter uma discussão sobre isso, alguém falando sobre isso, no Facebook e tal. Que é uma discussão que teve em 13 Reasons Why. Também. Outra série fantástica, assim. Eu não assisti. Né? Não é de super-herói, Não é nada, de super-herói, mas é... cara, assista se tiver coragem. Assim, Essa eu vi. eu assisti e dormi mal no final. Eu assim. também, passei mal pacas. Eu fiquei depressivo depois. Eu não assisti ainda. Nossa senhora. Mas voltando a falar da Jessica Jones, eu não gostei muito da série, eu gostei muito dos 3 primeiros episódios ali, e aí depois eu fui assistindo, tipo, né, vamos ver onde vai dar. Mas o que eu achei sensacional foi a abertura. Eu acho aquela abertura Eu não lembro linda, da os abertura. tons meio de rosa, meio roxo ali. Eu acho Tudo nela reflete ao púrpura, né? No Defensores também tem isso, tem um filtro púrpura quando ela aparece, assim. Tudo reflete ao púrpura nela. Cada personagem tem uma cor, na verdade, né? Do Os universo. Defensores, né? O Luke Cage que aparece, né, pela primeira vez no universo da Jessica Jones. Porque ali também. ela, nos quadrinhos, chegou a ser casada com o Luke Cage. Sim. Então ela tem um relacionamento. Ainda são. Ainda são, né? Eles foram parte de uma equipe de Vingadores, inclusive. É verdade, né? Ela chegou a entrar pro Vingadores. Chegou. Mas ela meio que deixou de lado mesmo essa vida de super-herói, não foi? Ela meio que não quer O modo mesmo. como ela foi criada nos quadrinhos também, no selo Marvel Max, que traz de volta o Luke Cage na década passada e tudo. Mais tarde eles se encontram, né? Eles acabam desenvolvendo esse relacionamento aí. Mas ela foi criada dando a entender que ela já tinha sido uma super-heroína antes. Tinha um poder besta aí de voo e super força, não sei o que. Um desses bem comum, né? E ela se afastou dessa vida. Isso tá lá na origem dela, né? A história do casamento dela, por exemplo, com o Luke Cage, os Vingadores. Foi num anual dos Vingadores, né? Aparecem super vilões, como é de praxe, né? Super-herói casa, super vilão aparece pra interromper, né? Assim, típico, né? Ela teve essa vivência tanto no selo adulto da Marvel, como hoje em dia ela está perfeitamente inserida na cronologia normal, embora ela não apareça tanto. Eu acho que vai ter material dela inédito para sair na Marvel americana, deve chegar aqui em um ano, mais ou menos. Eu acho que também quando faz o sucesso que faz na Netflix, né? Sim. Acaba despertando nos selos, algum selo pelo menos, para lançar o personagem. Agora, isso que o Diogo falou, eu acho um negócio interessante. Tanto em Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage e Defensores, eles são todos muito longos. E aí vai uma crítica pra Netflix. Eles têm algum cálculo do algoritmo deles lá, alguma coisa assim, que determina esse número de episódios, e não precisa. Então, assim, Punho de Ferro, além de ruim, é muito comprido. Defensores é comprido pra diabo. E Jessica Jones podia ter, assim, 8 episódios, resolvia Mas o ele. Defensores tem 8 só, eu Então, o Defensores é o menor de todos eles, né? E já é ruim. Mas eles têm muito episódio. Assim. Jessica Jones, é claro, eu acho que é uma personagem legal, mas ela não tem fôlego pra 13. Ela teria fôlego pra 8, pra 9, aí tava filezinho, você terminava e ficava todo mundo feliz. Concordo. Né, assim, eles pegam, usando a frase do Bilbo, eu sou que nem manteiga espalhada numa fatia de pão muito grande, eu fiquei muito fino. Né? Assim, é o começo do Senhor dos Anéis. Eles pegam um pouco material, esticam demais pra dar conta daquele pedaço de pão muito grande e fica muito fino.
Murdoch. I need to leave now. If you grab me like that again, I'll punch you so hard you see. Punho de Ferro é uma tristeza. É sofrer. Eu preciso falar de Punho de Ferro porque o mundo precisa me ouvir falar sobre Punho de Ferro. Aquele cara, ele era o Sir Loras Tyrell na série Game of Thrones. Olha só, Você não tinha reparado não nisso? tinha. Eu nunca teria reparado. O ator? O ator. Eu nunca vi Game of Thrones. Fica lá em Game of Thrones, Eu assisti só as duas primeiras temporadas. Finn Jones, ele é o Sir Loras Tyrell, que é um personagem razoável, secundário da trama do Game of Thrones. Ele morre e ele vem pro Punho de Ferro pra fazer o Danny Rand, né? O bilionário, mega bilionário de várias áreas de desenvolvimento aí, e que não sabe se quer ser bilionário, não sabe se quer ser vigilante, não sabe se ele quer voltar pra K'un-Lun. Se quer ser mendigo. Se quer ser mendigo, ele é o mendigo hipster, né? Ele é um ator no Game of Thrones que eu nunca tinha, assim, não ligo, não acho nem bom nem ruim, é um ator. Quando ele chega no Punho de Ferro, você começa a ficar com raiva, porque a atuação do cara é fraca, ele não vai, você vê que o cara não desenvolve. Quando começa a lutar, aquele desgraçado dá nervoso, cara. Porque assim, Punho de Ferro é Kung Fu de gente branca. É assim, a pegada do gibi é essa, é David Carradine, assim, é baseado no David Carradine. Entendi. É aquilo lá, os chineses inventaram, eles são muito bons, mas a gente tem muito preconceito com eles, vamos fazer com gente branca isso daqui. Que é a pegada dos anos 70. Então assim, traz o cara pra fazer Kung Fu de gente branca. Aí você pega um cara que não sabe lutar, velho, o Keanu Reeves não sabia lutar nada. E no Matrix, Pois é. cara, é lindo de ver assim, mas o Keanu Reeves treina Kung Fu pra cacete. Ele treina antes do primeiro Matrix, são 6 meses. Ele faz uma imersão de personagem muito bem feita, né? Então, pega aquele desgraçado, aquele cabelo de miojo e ensina o cara a lutar o mínimo possível, cara. Não dá, cara, assim, é de dar nervoso. As cenas são ruins. São ruins mesmo. A coreografia é ruim. Ele não tem empatia nenhuma. Ele dá chilique, cara. Ele é o único cara que ficou 10 anos sendo criados por monges numa montanha mística, no outro mundo, e quando alguém belisca ele... Ai, meu Deus! É verdade. E assim, quem assistiu sabe o que eu tô falando. I'm the immortal Iron Fist. Ele fala essa frase 45 vezes. Ele olha pra um cara, I'm the immortal Iron Fist. Velho, todo mundo sabe, você tá com o peito aberto, com os mamilos de fora mostrando sua tatuagem. A tatuagem tem, né? Você é o imortal Punho de Ferro. Nós sabemos. Fizeram a tatuagem, pelo menos. Eu sou o imortal Punho de Ferro. Ninguém liga, você é chato. Sabe assim, é terrível. I'm the immortal Iron Fist. O David Carradine, se você não está fazendo associação, ele é o Bill do Kill Bill. Isso. Ele foi um ator muito relacionado às artes marciais, porque ele fez a série Kung Fu, produzida pelo Bruce Lee, mas estrelada por ele. Assim, um dos motivos que fez o Bruce Lee voltar pra Hong Kong e fazer os filmes lá. Que ele viu que não ia ter sucesso nos Estados Unidos. O Bruce Lee, que era o ajudante do Besouro Verde. Isso, é o que estreia ele no cinema. Daí a gente já sai do Punho de Ferro e entra nos Defensores. Que aí a galera perdeu a mão, na minha opinião. Ali não conseguiu condensar todos os personagens. Um roteirinho bem mal escrito. Motivação, né? Quando você assiste os Defensores, você vê que eles estão forçando situações para aqueles personagens tentarem fazer alguma coisa junto. Eu vou fazer uma analogia para quem joga RPG. Quando você joga RPG, você vai lá um grupo de 4 ou 5 pessoas e eles têm que entrar numa quest pra fazer alguma coisa. Mas e muitas vezes, esses personagens não têm por que fazer aquilo. Aí o mestre, o cara que tá ali escrevendo o roteiro ao vivo, ele fica inventando coisinhas pra que eles participem. Se empolguem, pelo amor de Deus, e façam isso. É o típico que acontece nos Defensores. A Jessica Jones quer beber, fica nervosa, solitária. O Luke Cage quer ir pro Harlem, sentar lá na barbearia dele e dormir. O Demolidor tinha decidido largar o uniforme. Isso. E ele é o único que tem uma motivação maior que a Elektra. Porque ela ressuscitou e ele tá atrás. E o Immortal Iron Fist, ele não tem motivação. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele faz. Ele quer andar de chinelo e ouvir o iPhone dele ligado lá no fone de ouvido. Então assim, você vê que a cena do restaurante, onde eles estão fugindo de tudo, eles sentam e pedem comida chinesa, é ridícula. Se não tem nem empatia, nem ligação e nem intenção dos caras que estão fugindo. Então tudo ali é meio forçado e muito sem graça. Eu achei também que por mais que o vilão é o tentáculo ali, o The Hand, né? Eu achei fraco, não te dá medo, sabe? Na segunda temporada de Demolidor, você fica aquela apreensão, putz, esse tentáculo aí, acho que é o bichão mesmo, né? Cara, você fica meio assim, mas ali eu acho, pra mim, não... O Frank Miller, na época dele, do Demolidor, quando ele começou a brincar com esse conceito, ele nunca deixou isso muito claro. Mas anos depois, no caso décadas depois, né, de desenvolvimento do tentáculo, que permeia assim, o submundo da Marvel e tal, eles são basicamente um culto satânico de ninjas que adoram o Leviatã.
Aí quem é o Leviatã? O Leviatã é mais uma versão demoníaca de alguma coisa primordial aí no universo Marvel, tá cheio, né? Cara, o negócio é tão ruim que eles juram lealdade a essa entidade. Quando eles morrem, os ninjas do tentáculo, eles viram fumaça. Uma fumaça fedida, de acordo com as descrições. Claro que eles não colocaram isso na série, eu acho que ia ser coisa demais. Eu teria colocado. Mas assim, era pra ser um negócio assustador mesmo, cara. É isso que eu falo, assustador. Assassinos ultra competentes, que ainda por cima são crias de um demônio. Mas, cara, pega o Defensores. O que a Tentáculo queria? Eu não sei. Começa isso, e termina, você não sabe. Eles querem destruir Nova York, mas eles querem destruir o mundo, mas eles querem voltar a ser imortais porque eles perderam o líquido imortal deles. Isso. Porque eles gastaram tudo na Electra. Isso. Um investimento de merda. Investimento de merda. Porque isso. ela não faz nada. Não faz nada. E assim, ela mata eles, né? No final das contas. Aí você fala, o que eles queriam? Não dá. Na hora que acaba a temporada, você não consegue entender qual era a motivação. Perfeito. Qual era o grande plano deles. Porque é tão confuso e tão sem motivação que a coisa fica assim, boiando, sabe? Eles são maus. Sabe, mal? O cara é mau. Mas por quê? Ele é mau. Ele é mau. Ele é mau. Tem um episódio dos Simpsons. Tem um episódio dos Simpsons que eles vão ameaçar a Lisa no parquinho. E aí, a hora que eles saem, um dos caras que vão ameaçar pega a bola da molecada e fura e sai andando. Assim, porque isso é coisa de intimar. É igual assim, Lex Luthor constrói um robô gigantesco. Ele custou, sei lá, 14 bilhões, assim. Fora que ele entrou numa usina nuclear e pegou o reator pra dar poder pro robô dele. Quanto que ele roubou no banco? $100 mil. Aí, beleza. Ele fez isso porque ele quer bater no super-homem com o robô, hein? Ou ele tá comprando terrenos na falha de San Andreas pra abrir o mar ali, né? Isso. Vai ser especulador imobiliário. O Lex Luthor, ele foi especulador imobiliário no Superman 2, né? No 1. E no Superman do no Returns, Superman, né? isso. Não vamos falar desse Superman. Mas assim, é uns maus que você fala assim, meu amigo, o que você quer? Sabe assim, não tem grande motivação, você não se assusta com aquilo. Agora, o mais legal que é do Defensores, a melhor coisa do Defensores é a última cena, que é o Matt Murdock acordando num hospital / monastério ali, convento, numa cama bem simples, jogada, com uma freira cuidando dele. E quem conhece de quadrinhos, quem conhece de Frank Miller, viu aquilo e falou, oh my god. Outra dica de sexta aí, pra quem quiser saber como é que vai ser a terceira temporada, e pra quem gostar de quadrinhos, leia, assim, é obrigatório, A Queda de Murdoch, escrito pelo Frank Miller, tipo, uma das principais histórias do mundo das graphic novels, histórias em quadrinhos. O assim. Diabo da Guarda também, que foi escrita pelo Kevin Smith, que é quando ele reencontra a mãe dele e tal. O Diabo da Guarda também é uma tremenda história. Vocês vão, quem não conhece vai ver ali uma relação muito legal. Se eles adaptarem razoavelmente bem, é uma das melhores histórias que já foram escritas em quadrinhos. Assim, também muito acho. Boa. Eu acho que redefine super-herói em diversos níveis. Perfeito. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço e tchau. Abraço! O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.